Oi, quarto ano! Vamos começar agora a nossa aula de História, referente ao capítulo 2, quando tudo começou, como viviam os primeiros grupos humanos. Então, primeira coisa, peguem os livros, né? Peguem um livro, né, de história, o caderno e iniciem a correção para que não fique nenhuma dúvida. Caso ainda permaneça alguma coisa que não tenha sido explicada corretamente, né, que vocês não tenham entendido, vocês podem perguntar pelo aplicativo da escola. Combinado? Então vamos lá para a página 49. Eu pedi para vocês fazerem um Aprendendo Mais. Então vamos lá. Os caçadores de mamutes. Os mamutes foram grandes animais da mesma família dos elefantes, que viveram durante a pré-história. Eles podiam atingir até 5 metros de altura e possuíam grandes presas de marfim. Viviam em manadas e comiam frutas, raízes e vegetais. Eram, portanto, vegetarianos. Habitavam as regiões frias do norte da América, Europa e Ásia. Os pesquisadores afirmam que o desaparecimento dos mamutes está relacionado à melhoria das ferramentas de caça, como as pontas de lanças, e a melhor organização dos caçadores. Foram os humanos e as mudanças climáticas que levaram à extinção desses animais. Foi descoberto na Rússia, no sítio arqueológico de Sunji, vestígios de um grupo de caçadores de mamutes que viveram há 30 mil anos. Os arqueólogos encontraram o esqueleto de um homem de 50 anos, coberto com colares e 25 braceletes feitos com pedaços de marfim dos mamutes. Eles acreditavam que o homem era o líder do grupo, pois os outros esqueletos não possuíam tantos objetos. O uso de pedaços de dentes e ossos dos animais abatidos é uma forma de demonstrar o poder e a importância que o líder tinha para o grupo. Então, a partir da leitura desse Aprendendo Mais, lá na página 50, nós tínhamos que responder as perguntas, tá? A primeira pergunta era o seguinte: identifique o clima das regiões habitadas pelos mamutes. Então, a gente viu lá ao longo do texto que os mamutes eles viviam em regiões muito frias do norte, tá? Mas eles foram encontrados também no continente americano, africano e asiático, tá? Vocês vão ver que lá no final do primeiro parágrafo está falando isso. A número 2 era o seguinte: cite e explique uma razão para o desaparecimento dos mamutes. Então a gente viu ao longo do texto que os pesquisadores eles acreditam que o desaparecimento dos mamutes ele está relacionado às mudanças climáticas, né, que resultaram do degelo de parte do habitat desses animais, porque eles habitavam as regiões muito frias, como a gente respondeu na questão 1. E também isso pode ter acontecido por causa do aperfeiçoamento das armas de caça e do trabalho coletivo que esses caçadores eles tinham, né? E aí eles caçaram muitos mamutes, e essa pode ser uma das razões também para o desaparecimento desses animais. A número 3, relacione as peças de marfim encontradas junto ao esqueleto e a importância da caça para os grupos humanos que viviam naquele tempo. Então, gente, esses adereços encontrados, eles representavam o poder e a capacidade da caça do esqueleto, né? Então, falou aqui ao longo do texto que foi encontrado um homem que ele estava coberto, ele tinha vários adereços feitos de marfim. Então, isso quer dizer, provavelmente, que ele era o líder daquele grupo, que ele era a pessoa que tinha mais importância, porque ele tinha uma quantidade maior desses adereços, tá? Número 4. Explique a importância das ferramentas de pedra produzida pelos humanos e do trabalho em grupo para a caça dos mamutes. Então, as ferramentas feitas de pedra lascada, elas aumentaram a eficiência da caça, né? Possibilitando que fossem caçados animais cada vez maiores. Isso garantiu a alimentação de grupos também maiores, tá? Então, eles foram aprimorando os instrumentos, né, de caça, e eles conseguiram caçar animais cada vez maiores, como é o caso do mamute, e isso alimentava um grupo maior de pessoas, tá bom? E aí, eu pedi vocês também para fazerem um antes de seguir, lá na página 51. Então, vamos lá.
O número 7, né, que estava pedindo para identificar um desafio de sobrevivência enfrentado pelos homens que viveram no Paleolítico e a solução encontrada por eles para resolver esse desafio. Então vamos lembrar, a gente está estudando sobre os nossos antepassados, nossos ancestrais, né, que viveram na pré-história, que a gente tem os registros que há cerca de 2 milhões e meio de anos atrás. E essa pré-história ela foi dividida em 3 períodos, no período paleolítico, no neolítico e na idade dos metais. O primeiro período, que foi o que a gente viu, foi o período paleolítico. E aí, como que os seres humanos, eles enfrentaram esses desafios para a sobrevivência, né? Então, vamos lá. Os humanos, eles tinham que se proteger das intempéries da natureza e dos animais perigosos, né? Tinham que se proteger do frio, dos animais muito grandes também. A solução que eles encontraram foi se abrigar nas cavernas, né? E essas cavernas, elas passaram a servir como moradia temporária desses homens que viveram no Paleolítico. Outro desafio encontrado foi o abastecimento, a alimentação do grupo. Então, qual foi a solução que eles encontraram para isso? Eles caçavam, eles coletavam frutos e raízes, né? O crescimento desses grupos também demandava uma quantidade maior de alimentos. E aí, para resolver essa situação, eles desenvolveram armas de pedra lascada, por isso que o Paleolítico ficou conhecido também como a Idade da Pedra Lascada, e eles desenvolveram essas ferramentas, né, através da pedra lascada, para facilitar a caça de animais cada vez maiores, tá? A número 8 estava pedindo, gente, para a gente poder observar os objetos de pedra lascada e a letra A era para enumerar os instrumentos utilizados para a produção dos objetos da imagem, né? Que é essa imagem aqui, ó. Então, o que a gente utilizou para poder... o que os homens, né, que viviam no Paleolítico utilizaram para a construção desses objetos? Então, eles utilizaram pedra lascada, outros tipos de pedra e galhos de árvores, tá? Indica uma função desses objetos para os humanos que viveram no Paleolítico. Eles utilizavam esses objetos para aumentar a eficiência da caça, né, permitindo que eles caçassem animais, grandes animais, e eles utilizavam isso também para a proteção do grupo contra inimigos que poderiam aparecer. Então, gente, agora nós vamos ver lá na página 52 sobre os grupos humanos, como os grupos humanos conquistaram o mundo, né? Como que aconteceu essa migração desses seres humanos no mundo. E aí a gente existem algumas teorias que falam a respeito, e muitas delas estão ligadas à busca por alimentos. Né? Como o ser humano ele tinha que ir atrás, ele não tinha desenvolvido a agricultura ainda, ele tinha que ir atrás desses alimentos. Né? Então, se determinado alimento acabasse na região, ele teria que se deslocar, por isso eles eram considerados nômades, né, para outras regiões, e naquelas regiões eles procurarem alimentos. Então, essa busca por alimento, né, a busca por melhores condições de vida, por água, por cavernas que eles conseguissem se abrigar, foi o que possibilitou o povoamento de todos os continentes. Né? Então, vocês vão ver aqui com as setinhas, aqui a gente tem um desenho uma representação, né, do mapa mundi, e aqui a gente tem como que aconteceram as migrações, né, da onde que eles estavam saindo e indo para onde, para povoar, né, todos os continentes do mundo, tá bom? E aí, existem também várias teorias sobre a chegada dos seres humanos na América. E essas teorias falam que isso aconteceu aproximadamente 16 mil anos atrás, que eles chegaram a pé no nosso continente e que eles se aventuraram, gente, em condições extremas de frio, né? E aí eles foram atravessando e conseguiram chegar até o continente americano, tá? Eu quero que vocês façam agora a leitura da página 52 e página 53, tá? E
que é sobre esses dois itens que eu falei, e vocês vão fazer o na ponta do lápis, que está na página 52, tá? É isso mesmo. Eu estava só conferindo aqui, desculpa, gente. Vocês vão fazer na ponta do lápis, que está na página 52. Vocês vão realizar e depois vocês vão fazer o antes de seguir, que está na página 44, tá bom? E agora, dando continuidade, nós vamos para o outro. Nós vimos que a pré-história foi dividida em 3 períodos. Paleolítico, nós acabamos de ver, que é o que ficou conhecido como o período da pedra lascada, onde os grupos eles viviam de maneira nômade, né? Eles se deslocavam em busca de alimento pelas diversas áreas, eles se abrigavam em cavernas, eles viviam em grupos pequenos, de aproximadamente 30 pessoas. E aí a segunda parte da pré-história é o período neolítico, que foi um período super importante, até para a nossa sobrevivência atual, que teve uma característica super importante, que é o surgimento da agricultura. Então a gente vai perceber que as mudanças do paleolítico para o neolítico, elas são enormes, né? E aí a primeira mudança que a gente vai ter vai ser o estabelecimento de moradias fixas. E aí nós vamos perceber que isso foi possível através do desenvolvimento da agricultura, né? Que o ser humano ele começou a perceber que quando ele se alimentava, né, aquele caroço dos alimentos, quando eles lançavam isso no chão, depois de um certo tempo aquilo produzia novos alimentos. E aí eles conseguiram desenvolver a agricultura, né? E com o desenvolvimento da agricultura, eles puderam estabelecer moradias fixas. Eles não precisavam mais se deslocar, não precisavam mais ser nômades e se deslocar de um local para o outro em busca de alimento. Então eles procuravam, é claro, locais onde tivesse disponibilidade de água, e eles desenvolveram a agricultura e o trabalho coletivo para conseguir que essa agricultura tivesse mais eficácia. Então eles estabeleceram moradias fixas, eles começaram com esse trabalho coletivo, o que permitiu também que eles armazenassem alimentos, né, como nós fazemos hoje em dia. Hoje a gente compra esses alimentos no supermercado, no sacolão, mas é um armazenamento de alimentos também. Só que naquela época eles conseguiram produzir, né, uma quantidade maior de alimento e conseguiram armazenar aquele alimento para um momento que tivesse alguma escassez ou que o clima não favorecesse a produção dos alimentos, né? Às vezes uma época muito fria, alguns alimentos não se desenvolvem. E aí com essa moradia fixa, o trabalho coletivo, esses alimentos, eles se tornaram sedentários. O que são seres sedentários? São seres que têm um local fixo para ficar, né? Eles não ficam como os nômades, que ficam se deslocando para outros locais em busca de alimento, né? E aí nós vamos ver aqui nesse próximo slide que então as principais características, né, além dessas moradias do desenvolvimento da agricultura, foi a questão do desenvolvimento de ferramentas com a pedra polida, né, que são ferramentas que são elas são mais eficazes e mais elaboradas e facilitaram cada vez mais a vida do homem da pré-história, né, do homem que viveu no Neolítico, no sentido delas serem mais eficazes para a caça, tá? Elas auxiliavam melhor a vida do homem no Neolítico, né? E aí, gente, se o homem ele tinha moradia fixa agora, ele começou com a construção dessas moradias. E aqui vocês vão ver que eles começaram a construir, parecem umas cabanas, tá vendo? Ao invés de se abrigarem somente em cavernas, tá? Aqui outra característica que vocês podem ver, eles estão cozinhando alimentos, porque lá no período do Paleolítico eles dominaram o fogo. Então eles continuaram, né? Claro, porque isso é uma evolução. Então tudo que aconteceu no Paleolítico, o homem do Neolítico estava aproveitando dessas descobertas, e uma delas é o domínio do fogo. E aí eles aprimoraram, no Paleolítico eles utilizavam a pedra lascada, as ferramentas
feitas a partir da pedra lascada. Quando foi no Neolítico, eles aprimoraram essas ferramentas e fizeram as ferramentas de pedra polida, que são essas que tem mais, tá vendo? Elas são mais pontudas, elas têm uma eficácia na caça que era maior do que as ferramentas de pedra lascada, tá bom? E aí vocês vão ler as páginas 55 e 56 do livro e fazer o antes de seguir da página 57. Uma sugestão, gente, que tem aqui para vocês assistirem e se divertirem, vocês vão ver que é o filme A Era do Gelo. Quem ainda não assistiu, assistam esse filme, né? Agora com outro olhar sobre os mamutes, como que eles viviam, tá bom? Aproveitem, né? Estudem e também se divirtam. Então assistir o filme é uma alternativa muito boa para vocês aprenderem se divertindo, tá bom? Um beijo, por hoje é só. Façam uma atividade com bastante capricho e cuidado. Até a próxima aula.